Você já se sentiu diferente de todo mundo? Como se não pertencesse a lugar nenhum. Como se existisse uma parede de vidro entre você e o restante das pessoas. Elas riem de coisas que não te alcançam. Elas correm atrás de coisas que não te enchem. E você? Mesmo no meio da multidão. Mesmo cercado de gente. Sente um vazio estranho. Uma saudade de algo que você nunca viveu. Um chamado sem nome. Eu preciso te dizer uma coisa antes que você feche esta mensagem. Isso não é defeito. Isso não é doença. Isso não é frescura da sua cabeça. Existe uma razão divina para você ter se sentido assim a vida inteira. E você não chegou até aqui por acaso. Pare por um instante. Olhe para o relógio. Para a hora exata em que esta mensagem encontrou você. De todos os vídeos do mundo. De todos os títulos que poderiam ter aparecido na sua tela. Foi este que te puxou. Entre 8 bilhões de pessoas que respiram neste exato momento sobre a face da Terra. Você está aqui, ouvindo isto. Agora, eu não acredito que seja coincidência. E no fundo, lá no fundo do seu peito, você também não acredita. Algo na sua vida está prestes a mudar. E parte dessa mudança começa nos próximos minutos. Com esta palavra, antes de tudo, deixe eu ser honesto com você. Porque a honestidade é o solo onde a fé cresce. Isto aqui é um ensino. Uma mensagem de estilo profético. Construída sobre princípios da palavra de Deus. Não é a voz audível de Deus falando do céu. E eu não vou fingir que é. Eu sou apenas alguém colocando em palavras um aviso e um convite. Mas eu te peço, com todo o cuidado do mundo, que você não ignore este aviso, porque às vezes Deus usa o mensageiro mais simples para entregar a palavra mais necessária. E talvez, só talvez, este seja um desses dias na sua história. Agora respire fundo comigo. Inspire pelo nariz, devagar, contando até 3. 2, 3. E solte o ar pela boca, soltando junto o peso que você carregou a semana inteira. Faça isso, de novo. Sem pressa. Enquanto o ar entra, eu quero que você declare uma frase curta. Em voz baixa, ou só no coração, eu creio que Deus tem um propósito para mim. Diga. Não corra desse momento. E se essa palavra está tocando alguma coisa dentro de você, eu te convido a deixar um sinal de que você esteve aqui. Comente o número 777 ou escreva, eu creio. Esse pequeno gesto não é para mim. É um compromisso seu com o céu. Uma semente de concordância. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com uma pessoa que anda cansada. Porque alguém que você conhece precisa ouvir exatamente isto hoje. Fique até o fim. Sem pular nada. Porque o que vem nos próximos minutos vai costurar tudo o que você sempre sentiu e nunca soube explicar. Eu quero começar validando algo que você talvez nunca tenha contado para ninguém. Há um aperto que aparece no seu peito sem aviso. No meio de um dia comum. Sem motivo aparente. Há noites em que o cansaço chega até os ossos. Mesmo quando você não fez quase nada. Um cansaço que dormir não resolve. Há uma inquietação na sua mente que não desliga. Pensamentos que giram. Planos que nascem e morrem. Uma sensação de que você deveria estar fazendo outra coisa. Em outro lugar. Com outra vida. E há, também, de vez em quando, uma calma estranha. Uma paz que não combina com a bagunça ao seu redor. Como se uma parte de você já soubesse de algo que a sua mente ainda não entendeu. Talvez você ande tendo sonhos
que mexem com você. Sonhos que você acorda tentando segurar e eles escorregam por entre os dedos. Eu não vou te dizer que tudo isso é coincidência, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que esses sinais são confirmação. São como marcas em um mapa que você não sabia que estava lendo. O aperto no peito, muitas vezes, é o seu espírito reconhecendo que a temporada antiga acabou. A inquietação, muitas vezes, é o sinal de que você foi feito para mais do que a rotina onde te colocaram. E a calma estranha, essa paz, fora de hora, é o sussurro de que existe uma mão sobre a sua vida, sustentando você mesmo, quando tudo parece desmoronar. Nos próximos minutos, você vai entender por que você se sentiu separado a vida toda. E por que essa separação nunca foi castigo. Sempre foi preparação. Existe uma palavra antiga, uma palavra que assusta algumas pessoas, mas que carrega a chave de tudo o que você está sentindo. A palavra é escolhido. E eu sei o que a sua mente vai dizer. Quem sou eu para ser escolhido? Eu falho. Eu erro. Eu duvido. Eu tenho um passado que ninguém imagina. Mas escute com atenção, porque aqui está a primeira reviravolta desta mensagem. Na economia do céu, ser escolhido nunca dependeu de você ser perfeito. Dependeu de Deus ser fiel. Está escrito em João, capítulo 15, versículo 16. Quando Jesus diz aos seus, com todas as letras, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa nunca foi sua. A escolha veio primeiro do coração de Deus. Você só está agora acordando para algo que já era verdade antes de você nascer. E se isso parece grande demais, eu te peço que segure essa pergunta, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o quão antigo é esse chamado sobre a sua vida. Mas antes, respire de novo e declare comigo: eu fui escolhido antes de eu entender. Diga, mesmo que a sua voz trema, deixa eu te contar como o céu enxerga o tempo. Porque isso muda tudo. Há uma palavra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, em que Deus diz ao profeta algo que ecoa até você hoje. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Pare nessa frase. Antes do ventre. Antes da primeira batida do seu coração. Antes do seu nome ser escolhido pelos seus pais. Antes de qualquer erro que você cometeu. Você já era conhecido. Não conhecido de longe. Como um número numa multidão. Conhecido de perto. Pelo nome, com propósito. O sentimento de não pertencer que te perseguiu a vida inteira talvez tenha uma explicação simples e profunda ao mesmo tempo. Você nunca se encaixou completamente neste mundo, porque você não foi formado apenas para se encaixar. Você foi formado para cumprir algo. E aqui, eu preciso te mostrar uma camada que mistura o espírito e a mente. Porque Deus criou a sua alma e a sua psicologia. E as duas conversam. Existe na natureza humana algo que os estudiosos do comportamento chamam de necessidade de pertencimento. O ser humano é construído para querer fazer parte do grupo, para buscar aprovação, para evitar a rejeição a qualquer custo. É um mecanismo antigo de sobrevivência, por milênios. Ser expulso da tribo significava a morte. Por isso, o seu sistema nervoso treme diante da rejeição, como se fosse uma ameaça à vida. Por isso dói tanto quando você não é incluído, quando não é entendido, quando você fica de fora. Mas escute a virada. Quando Deus separa alguém para um propósito.
Ele frequentemente permite que essa pessoa sinta um certo grau de não pertencimento, porque é exatamente esse desconforto que impede você de se acomodar onde você não deveria ficar. A dor de não se encaixar é, muitas vezes, a coleira suave que te impede de plantar raízes no lugar errado. Pense em uma pequena cena. Uma jovem, no fundo de uma sala de reunião, ouvindo todos rirem de uma piada que ela achou cruel. Todos riem. Ela não consegue rir. Por um instante, ela se sente um peixe fora de água. Defeituosa. Esquisita. Ela vai para casa naquela noite, achando que tem algo de errado com ela. O que ela não sabe é que aquele desconforto era proteção. Aquele riso que ela não conseguiu acompanhar era uma porta que ela não deveria atravessar. Anos depois, ela entenderia que a sua incapacidade de pertencer àquele grupo foi o que preservou o seu coração para algo maior. Talvez você seja essa pessoa. Talvez o seu não pertencer sempre tenha sido a sua guarda. Agora, eu prometi te mostrar por que essa separação nunca foi castigo. E chegou a hora. Existe uma diferença enorme entre ser rejeitado e ser separado. E o inimigo da sua alma trabalha duro para que você confunda as duas coisas. A rejeição diz ninguém te quer. A separação diz você foi reservado. A rejeição te empurra para fora com desprezo. A separação te puxa para dentro com propósito. E a tristeza, meu amigo, minha amiga, é que muita gente passa a vida chorando uma rejeição que, no plano do céu, sempre foi separação. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Você não foi descartado, você foi adquirido, comprado por um preço alto, separado do comum para o sagrado. E aqui há mais uma camada da mente que eu quero que você guarde. O ser humano interpreta o silêncio e a distância de duas formas opostas, dependendo de como o coração está. Se o coração está ferido, ele lê o silêncio de Deus como abandono. Mas se o coração está em fé, ele lê o mesmo silêncio como gestação. Nos bastidores, longe dos olhos, é onde as coisas mais importantes crescem. A semente cresce no escuro da terra. A criança cresce no escuro do ventre. O ouro é refinado no calor onde ninguém vê. E talvez a estação de aparente esquecimento que você viveu não tenha sido Deus te ignorando. Talvez tenha sido Deus te escondendo. Como se esconde algo precioso até o momento certo de revelar. Nos próximos minutos você vai entender o que fazer com esse esconderijo. E por que ele está chegando ao fim. Respire de novo. E declare: eu não fui rejeitado. Eu fui separado. Se essa frase quebrou alguma coisa dentro de você, comente a palavra separado, ou comente o número 777 e deixe registrado que você ouviu isto no dia em que precisava ouvir. Compartilhe com alguém que ainda chora uma rejeição sem saber que era separação. Você pode ser a ponte entre essa pessoa e a verdade. Eu quero falar agora sobre uma das estratégias mais antigas do céu e uma das mais incompreendidas pela terra: o silêncio. Você provavelmente já passou por situações em que foi acusado injustamente, em que falaram de você pelas costas, em que torceram a sua intenção e contaram uma versão da história que não era verdade, e a sua vontade gritava para revidar, para se defender, para postar, para responder, para mostrar a todos quem estava certo.
Mas algo te segurou. Você ficou em silêncio. E depois, sozinho, você se perguntou se tinha sido fraqueza. Eu vim te dizer hoje uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. Não foi fraqueza. Foi sabedoria. Você não planejou. Você não atacou. Você não revidou. E é exatamente por isso que a sua causa está nas mãos de quem julga com justiça. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Que não vos vingueis a vós mesmos. Antes, dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Entenda o que esse versículo está dizendo. Quando você se vinga, você assume um trabalho que não era seu. Você tira o caso das mãos de Deus e coloca nas suas mãos pequenas. Mas quando você se cala em fé, você não está sendo passivo. Você está depositando a causa num tribunal mais alto. O silêncio do justo não é ausência de poder. É confiança no poder de quem vê tudo. E aqui vem a camada da mente. Porque você precisa entender o mecanismo humano por trás disso. Quando alguém espalha uma mentira sobre você e você reage com fúria, acontece um fenômeno curioso. A sua reação se torna o combustível da história. As pessoas que assistem deixam de olhar para o erro do outro e passam a olhar para o seu descontrole. A fofoca tem um ciclo de recompensa, quase como um prazer químico no cérebro de quem a espalha. E esse ciclo precisa de resposta para continuar girando. Quando você não dá a resposta, quando você não entrega a reação esperada, o ciclo perde a força. O fogo sem lenha se apaga sozinho. E enquanto o tempo passa, a verdade tem uma característica que a mentira nunca terá. A verdade não precisa ser defendida o tempo todo. Ela só precisa de tempo. A mentira é barulhenta porque é frágil. A verdade pode se dar ao luxo do silêncio porque é sólida. Deixe eu te dar uma cena. Uma reunião a portas fechadas. Pessoas decidindo o seu destino sem você na sala. Você nem sabe o que está acontecendo. Acusações no ar. Versões distorcidas. E ninguém ali para te defender. Você, em casa, sem fazer ideia. Talvez orando. Talvez só vivendo o seu dia. E então acontece o inesperado. Alguém naquela sala, alguém que você nem imaginava, se levanta e diz não. Eu conheço essa pessoa. E não é assim. Uma testemunha que você não recrutou, uma boca que você não pediu para falar. Porque quando você confia a sua causa a Deus, Ele levanta defensores em lugares que você nem sabe que existem. Você cuidou do seu coração. E Deus cuidou da sua reputação. Esse é o acordo silencioso da fé. Eu sei que parte de você está cansada de esperar a justiça. Eu sei que você já se perguntou onde estava Deus quando aquilo aconteceu. E eu não vou te dar uma resposta barata. Mas eu quero te lembrar de algo que está em Gálatas. Capítulo 6. Versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa lei é firme como a gravidade. Ninguém escapa da própria semeadura. O que foi plantado contra você na escuridão vai dar o fruto da escuridão na vida de quem plantou. E o que você plantou em integridade, mesmo chorando, mesmo sem ver resultado, vai dar fruto na sua. A integridade nunca é desperdiçada. Guarde essa frase. A integridade nunca é desperdiçada. Você pode não ver a colheita amanhã, mas a terra do céu nunca esquece uma semente boa. Faça uma pausa comigo e declare: a minha causa está nas mãos certas. E se você está cansado de carregar peso que não era seu,
Comente, eu confio. Ou comente o número 777 e respire fundo. Porque a parte que vem agora é sobre a sua paz. E sobre o poder escondido em dizer não. A sua paz é mais valiosa do que você imagina. E o mundo te ensinou a entregá-la barato. Você foi treinado a achar que dizer não é egoísmo. Que colocar um limite é falta de amor. Que se afastar de algo que te machuca é fraqueza ou orgulho. Mas eu quero te mostrar uma verdade que vai te libertar. A paz não é apenas um sentimento. A paz é um limite com poder. Quando você protege a sua paz, você não está sendo frio. Você está guardando o solo onde a presença de Deus floresce em você. Está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não é uma sugestão. É um mandamento de defesa. Há portas no seu coração que você precisa fechar. E há pessoas que você ama de longe, com oração, mas não de perto, com acesso. E aqui entra de novo a camada da mente. Porque existem dinâmicas humanas que você precisa enxergar para não cair nelas. Existe uma forma de manipulação chamada negação plausível, em que a pessoa te fere de um jeito que, se você reclamar, ela diz que você está exagerando, que era só brincadeira, que você é sensível demais. Ela machuca e, ao mesmo tempo, se protege, deixando você sempre na posição de quem está errado por sentir. Existe também a engenharia social, em que alguém estuda os seus pontos fracos, as suas culpas, as suas carências, e usa isso como alavanca para te mover na direção que ela quer. Reconhecer esses mecanismos não te torna desconfiado, te torna sábio. Jesus disse, em Mateus, capítulo 10, versículo 16, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e pureza juntas. Coração limpo e olhos abertos. Você pode amar profundamente. Ao mesmo tempo, não ser ingênuo. Imagine uma cena pequena e comum. Uma mensagem chega no seu celular tarde da noite. Alguém que sumiu, que te magoou, que desapareceu quando você precisou. Agora aparece, querendo de você o que sempre quis, sem nunca ter te dado nada. Você sente o velho aperto, a velha culpa, a velha vontade de agradar. Seus dedos começam a digitar uma resposta longa, cheia de justificativas, pedindo desculpas por coisas que você nem fez. E então você para, você apaga, você respira, e você escreve apenas uma linha tranquila. Ou não escreve nada. Naquele instante, você não foi rude. Você foi livre. Você descobriu que silêncio também é resposta. Equiapats. Às vezes, mora num botão de apagar. A reviravolta da sua vida já começou. E eu quero te explicar por que eu tenho tanta certeza disso. Reviravoltas no reino de Deus quase nunca começam com barulho. Elas começam com uma mudança interior que ninguém vê. Começam no dia em que você decide parar de mendigar aprovação. Começam na noite em que você chora a última lágrima de uma temporada e acorda diferente. Começam quando você troca a pergunta "por que isso acontece comigo?" pela pergunta "para que isso está me preparando?" Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não algumas. Não as bonitas.
Todas. Inclusive a traição. Inclusive a demora. Inclusive a porta que se fechou e que você chorou para que ficasse aberta. Tudo está sendo tecido junto, como fios de cores diferentes, formando um bordado que, por baixo, parece uma bagunça de nós, mas que, por cima, revela um desenho que só o tecelão enxerga enquanto trabalha. E aqui há uma camada da mente que talvez te console no lugar mais profundo. O ser humano sofre não apenas pela dor, mas pela falta de sentido na dor. Estudiosos do comportamento perceberam que a pessoa suporta um peso imenso quando ela acredita que aquele peso significa algo. O que destrói não é a carga. É a carga sem propósito. Por isso a fé não é fuga da realidade. A fé é a capacidade de dar sentido à realidade enquanto ela ainda não fez sentido. Quando você crê que está sendo preparado, a mesma dor que antes te afundava, agora te constrói. Não muda o acontecimento. Muda o solo onde o acontecimento cai. Numa terra de desespero, a dor apodrece. Numa terra de fé, a mesma dor vira semente. Respire de novo. E declare comigo, a minha reviravolta já começou por dentro. Diga com firmeza. E se você crê nisso, comente, já começou? Ou comente o número 777. Eu pense. Agora. Em uma pessoa específica. Um nome. Um rosto. Alguém que anda apagado. Cansado. Perto de desistir. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Porque o que está te erguendo agora pode ser exatamente o que vai erguer ela. Eu prometi te mostrar o que fazer com tudo isso. Porque a fé sem prática vira só emoção que evapora ao amanhecer. Então eu vou te dar um caminho simples. Um protocolo de 7 dias. Algo que você consegue fazer, mesmo na rotina mais corrida. Não é magia. Não é fórmula. É disciplina espiritual. É treinar a sua alma a viver como escolhido. E não como abandonado, toda manhã. Antes de pegar o celular. Antes de deixar o mundo gritar na sua mente. Faça 3 respirações lentas e declare 3 frases. A primeira. Eu sou conhecido por Deus desde antes do meu primeiro dia. A segunda. Hoje eu guardo a minha paz como um tesouro. A terceira. A minha causa está nas mãos de quem julga com justiça. Apenas isso. Não precisa ser longo. Precisa ser verdadeiro. Você está plantando, logo cedo, a identidade certa. Antes que o dia tente plantar a errada. Durante o dia, sempre que alguém tentar te arrastar para uma reação, sempre que a fofoca te convidar, sempre que a provocação acender o seu pavio, faça uma coisa só. Espere o tempo de uma respiração completa antes de responder. Uma respiração, nesse pequeno espaço, pergunte a si mesmo: isto vem do meu propósito ou da minha ferida? Se vem da ferida, fique em silêncio. Se vem do propósito, fale com mansidão. Esse intervalo de uma respiração é o portão onde a sua sabedoria entra antes da sua impulsividade. Quando vier uma decisão difícil, e elas virão nesta semana, não decida no calor. Anote a decisão em algum lugar e deixe descansar até o dia seguinte. Os antigos chamavam isso de dormir sobre o assunto. E há sabedoria nisso. À noite, separa a emoção do fato. O que parece urgente às 11 da noite, quase sempre tem outra cor às 7 da manhã e toda noite. Antes de dormir, faça o exame da paz. Pergunte: eu entreguei a minha paz hoje para alguém que não merecia carregá-la? Se entreguei,
Eu a recolho de volta agora. Em oração, perdoo. Não porque o outro mereça, mas porque eu me recuso a dormir carregando o veneno de outra pessoa. Depois, declare a frase da noite. Eu durmo como filho amado, guardado. E amanhã eu acordo um passo mais perto do meu propósito. Faça isso por 7 dias. Só 7 dias, e observe a sua alma começar a mudar de endereço. Saindo da casa do abandono e voltando para a casa da escolha. Agora eu quero parar tudo e orar por você. Porque há coisas que só a oração alcança. Se for possível, feche os olhos por um instante. Eu vou orar em primeira pessoa. Como quem está ao seu lado. Pai, eu trago à tua presença esta pessoa que está ouvindo agora. Tu a conheceste antes do ventre. Tu a separaste. Tu a chamaste pelo nome. Eu te peço que toques a mente dela, aquietando os pensamentos que giram sem parar, trazendo clareza onde houve confusão. Toca o corpo dela, renovando as forças, curando o cansaço que dormir não resolveu. Abençoa o sono dela. Que a noite seja sem terror. Que os sonhos sejam de paz. Que ela acorde leve. Abençoa o lar dela. Que cada porta daquela casa seja um lugar de descanso e não de batalha. Abençoa o trabalho das mãos dela. Que ela toca prospere. Que as portas certas se abram no tempo certo. Abençoa os relacionamentos dela. Traz pessoas verdadeiras. Afasta com amor as que ferem. Levanta defensores em salas onde ela nem sabe que está sendo julgada. E, acima de tudo, Pai, restaura nela a certeza de que ela é escolhida, separada, conhecida e amada. Que ela nunca mais confunda separação com rejeição. Que ela guarde a paz como um tesouro e a integridade como um caminho. Eu selo esta oração com fé, crendo que a reviravolta já começou. Em nome de Jesus. Amém. E aqui está a lição que esta caminhada quis te ensinar. A verdade, no centro de tudo o que você ouviu. Você não estava perdido. Você estava sendo guardado. O sentimento de não pertencer nunca foi a prova de que algo estava errado com você. Foi a prova de que você foi reservado para algo que o comum não comportava. O silêncio que você guardou no meio da injustiça não foi fraqueza. Foi a sabedoria que entregou a sua causa a um tribunal mais alto. A paz que você aprendeu a proteger não foi egoísmo. Foi a defesa do solo onde Deus floresce em você. E a demora que tanto te doeu não foi abandono. Foi a gestação silenciosa de uma reviravolta que começou por dentro, longe dos olhos, no lugar exato onde nascem as coisas que duram. A integridade nunca é desperdiçada. O escolhido não é o perfeito. O escolhido é aquele que, mesmo ferido, escolhe confiar. Então, antes de você voltar para o seu dia, eu te peço uma última coisa. Respire fundo. Pela última vez, nesta mensagem, e declare em voz alta, sem vergonha: eu sou conhecido, eu sou separado, eu sou amado, e a minha reviravolta já começou. Diga de novo se precisar. Deixe essa verdade descer até o lugar onde mora o medo. E expulsar-lo de lá. Se esta palavra te encontrou hoje, deixe a sua marca. Comente o número 777 ou escreva: eu creio, como um acordo entre você e o céu. Curta este vídeo, para que ele alcance mais pessoas que andam se sentindo perdidas, sem saber que estão sendo guardadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a próxima mensagem
pode ser a peça que falta no seu mês. E faça algo que pode salvar uma vida nesta noite. Pense de novo naquela pessoa, aquele nome, aquele rosto. Compartilhe esta mensagem com ela agora. Sem adiar. Porque neste exato instante, em algum lugar, alguém está a uma mensagem de distância de desistir de tudo. Alguém está com o dedo perto de soltar a corda da esperança. E pode ser que a sua simples partilha, o seu pequeno gesto de obediência, seja a mão que Deus vai usar para chegar até essa pessoa na hora exata. Você foi escolhido para receber esta palavra. Talvez você tenha sido escolhido também para entregar lá. Não guarde só para você o que foi feito para passar adiante. Vá e seja a ponte.